Ação da 777 pode afundar tudo no Vasco. A situação de reforço já é esperada no Cruz Maltino e o Vasco acerta contrato em um momento muito delicado da posição dentro do elenco do Gigante da Colina. Salve você, antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nesse sabadão, recheado de informações importantes do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo. Vale lembrar que você que está chegando agora, deixa o seu joinha aqui embaixo. Botãozinho ali do curtir faz com que você avise para a plataforma que falar do nosso Vasco é positivo. E também chama mais vascaínos apaixonados para esse vídeo. E vale ressaltar que se você não é Vasco, pode ir embora. Torcedores de outros clubes, a não ser torcedores do Vasco, não são bem-vindos aqui. Não teremos nada a não ser falar mal dos outros clubes. Então, você que é flamenguista principalmente, tricolor, corintiano, pode ir embora. Agora, se você é Vasco mesmo, de verdade, botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo. Clica ali, você vai fazer parte do canal que foi criado só para você. Nesse vídeo, vamos trazer informações importantíssimas sobre os detalhes em que a 777 está tentando atrapalhar o Vasco no processo da venda para Marcos Lamáquia. E a situação pode ser péssima para o Gigante da Colina. Vamos falar também sobre contratação e renovação contratual. O Vasco acertou todos os detalhes. Falando sobre isso, todos nós sabemos, o Vasco enfrenta amanhã o Atlético Mineiro em São Januário, ingressos esgotados. O Vasco já está se concentrando no Windsor do Hotel da Barra da Tijuca. E a gente sabe também muito bem que todas as questões que o Vasco vem atravessando no seu elenco, nós temos uma posição muito específica que vem sendo um grande problema, que é a lateral direita, O Puma teve uma celulite ali no pé, fez um tratamento intravenoso com antibióticos e o Paulo Henrique teve aquela torção, perigosa, e ficou também de fora. No último jogo contra o Barraca Central, quem entrou foi o Tietê na lateral direita. Visando e observando essa dificuldade na lateral direita, o Breno Vereza também, que está lesionado, o Vasco renovou, acertou aí a renovação até 2029 com um lateral de 18 anos, o Lucas Melim. Lateral que já está no Vasco há muito tempo, já vem sendo da base do Vasco há muito tempo, vem atuando no Sub-20 e, claro, natural lá do estado do Espírito Santo, acertou a sua renovação contratual e fica no Gigante da Colina. Então, observando essa dificuldade, o Vasco já começa a travar, os seus laterais direitos aí por conta dessa dificuldade que vem atravessando o elenco. O Lucas Melim ainda não teve uma oportunidade, no elenco principal, no time titular. Vamos observar para ver toda essa movimentação. E falando sobre contrato, o Vasco já acertou uma contratação, para agora o segundo semestre, que é o lateral esquerdo do outro lado, o Paulinho, no América Mineiro. O Vasco já prepara, depois desse final de semana, a chegada do jogador. A ideia é fazer essa antecipação para o início de junho, para que o lateral já pegue essa intertemporada, para que ele já venha, seja integrado ao grupo e já comece a treinar junto com o técnico Renato Portaluppi nesse período de recuperação física, de reestruturação. Então a ideia do Vasco é adiantar essa apresentação do lateral esquerdo Paulinho, vindo do América Mineiro a custo zero. O contrato dele se encerrando agora em junho, o Vasco vai tentar essa antecipação para o início do trabalho. Você aprova a contratação do Paulinho? O jogador jovem, ainda sem muita bagagem para a gente comentar aqui sobre o atleta. Mas lateral esquerda aí, o Piton está embaixo, o Cuiabano oscila fisicamente. Vamos ver como vai se comportar o lateral esquerdo do América Mineiro chegando ao Vasco. Olha só, informação importantíssima. A venda da Vasco SAF sob risco. Pode afundar o Vasco? A situação da 777, a notificação judicial traz insegurança jurídica. Não tá muito fácil para o Vasco nessa venda da SAF por conta da 777 não, hein? E olha, vamos trazer para vocês detalhes com a opinião profissional do professor José Humberto. Ele trouxe um vídeo hoje e vai falar aqui com a gente no canal sobre tudo o que está acontecendo. Segue lá, corre lá no canal do professor José Humberto, Direito Empresarial é com ele.
Não perca, se inscreva lá no canal dele, é muito importante também a sua participação por lá. Então, com vocês, professor José Humberto, especialista em Direito Empresarial, falando da SAF do Vasco, falando sobre o imbróglio com a 777. A situação do Vasco realmente é complexa, né? Como eu digo que temos aí essa novela, cada dia um novo capítulo, estávamos aqui já imaginando o anúncio dessa venda da SAF do Vasco, quando vem a 777 e traz uma notificação para o Marcos Lamáquia, que é esse investidor, e tumultua todo esse ambiente, o que pode gerar consequências para todos. Vamos entender algumas situações aqui. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a 777 ela comprou a SAF do Vasco. Todos vocês sabem disso. Sabemos também que nessa distribuição das participações, ela pagou 31% dessas ações. Isso é inquestionável. Que os efeitos deste contrato previam que a 777 deveria fazer um outro aporte, que não aconteceu, porque a 777 alega que teve o seu contrato suspenso, vamos colocar assim, pelo Poder Judiciário. E por conta disso não fez o aporte. E que também nós temos aquele argumento que a 777 estava quebrando o mundo afora, que não teria recursos para fazer este pagamento. Tudo isso nós sabemos. E sabemos também que essa questão está em discussão perante a arbitragem, que ainda não acabou, está em andamento lá. A partir do momento que o Vasco anuncia que está em andamento a venda da SAF, que está sendo feito um negócio e tais atos começam a serem publicizados, começam a aparecer, foi informado que o investidor será o Marcos Lamáquia. E esse negócio está prestes a acontecer. Diante desse cenário, a SAF do Vasco começou a resolver situações pontuais. Lá na recuperação judicial, consolidou o passivo, que é muito positivo. Outros atos foram praticados também no sentido de deixar pronta a SAF para ser vendida. Nós sabemos que tem que passar pelo conselho por conta da venda ser de 90%, enfim, o associativo abrirá mão, venderá uma parte da participação para ficar com 10%, e nós temos essa situação que envolve ou a 777 ou a ACAP. Tá? Muitos perguntam aí, mas não é a ACAP, professor? Bem, a ACAP ela assumiu interinamente, de certa forma, aí, essas ações da 777. Mas quem consta lá no livro de ações como proprietária das ações no Vasco é a 777. Pois bem, como não há uma definição da justiça, da arbitragem, para todos os efeitos, a 777 possui uma parte do Vasco, que são esses 31%. Isso está escrito lá no livro das ações. Vocês precisam entender isso, que ela é a proprietária dessas ações. Tá, mas o que ela traz nessa notificação aqui que nos preocupa? Isso aqui vocês têm que entender. Ela está dizendo, e isso aqui para mim é uma novidade, tá? É uma novidade, eu particularmente não sabia disso. Mas ela alega lá nessa interpelação que ela ainda é dona de 70% do Vasco. Ela fala isso assim, com propriedade. Eu sou dona de 90%. E que 39% dessas ações dela estão pagas, estão subscritas. E que não há controvérsia entre as partes, e ela fala partes Vasco, sobre a titularidade dessas ações lá no procedimento arbitral. Está dizendo assim, olha, lá na arbitragem que é sigilosa, nós não temos acesso ao procedimento, o Vasco reconheceu que ela é proprietária de 39% dessas ações. Bem, eu não sabia disso. Para mim, ela teria 31% dessas ações. Bem, o jurídico do Vasco, e é o que nós temos ouvido falar, está discordando desse argumento. De acordo com o Vasco, a 777 possui, então reconhece que ela tem somente 31% dessas ações. Então, neste caso, essa empresa americana que é a 777, ela é uma sócia minoritária e por isso ela não pode impedir a venda. Tá bom, mas vamos pensar aqui nas regras societárias. Se o Vasco Associativo tem 30 e ela tem 31, e o restante? Quem vai deliberar sobre isso? Quem que é acionista majoritário aqui nessa SAF? Porque há uma indefinição quanto ao restante. E vamos piorar a situação um pouco?
Claro, de acordo com o argumento aqui da 777. Ela informa, veja só, ela informa que nós sabemos aqui que a ACAP passou a gerir a 777, né, mas a 777 que é a proprietária. Nós temos um argumento que, e é da 777, nós estamos trazendo aqui os argumentos dela, que uma vez restaurados os efeitos do contrato, olha o que está dizendo a 777, pessoal, isso é inacreditável. Que como há uma decisão provisória nesse processo, que não é definitivo ainda, e está claro, isso é verdade, né? Nós não temos uma decisão definitiva. Pois não tem decisão definitiva, mas uma vez restaurados os efeitos do contrato, que está suspenso, então ela contando com isso, olha o que eles estão afirmando, que a 777 realizará pontualmente os aportes que foram suspensos pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Isso mesmo, está dizendo que vai pagar o restante. E se pagar o restante, ela será um acionista majoritário, evidentemente, e tomará as decisões respectivas. Olha o que está dizendo a 777 aqui, pessoal, que fará os aportes. Ah, eles vão ver, mas a 777 quebrou o mundo afora, não tem dinheiro para isso. Eles estão falando que vão aportar, não mostraram como, mas é uma afirmação deles. E aí nós temos essa preocupação, porque eu preciso entender aqui por que eles estão fazendo essa notificação para o Marcos Lamarck, já que uma negociação de venda de SAF está sendo em sigilo, agora já não é mais, não é verdade? Estão dizendo o seguinte, Marcos Lamarck, se você prosseguir com essa compra aí do Vasco, do jeito que está essa situação, você estará agindo, olha o termo que eles estão usando, estará agindo com má fé nessa situação e será responsabilizado por isso. Você imagina a situação do investidor recebendo uma notificação nesse sentido? Poxa, estão me colocando aqui numa situação de insegurança jurídica total, porque, tá bom, eu compro. Aí a arbitragem dá razão, hipoteticamente, né, pessoal, para 777, restaura os efeitos. E aí, o que vai acontecer? Olha só, vocês conseguem imaginar isso? Se a decisão lá na arbitragem não for favorável? Ah, João Beto, isso é impossível de acontecer. Pessoal, na justiça, na arbitragem, tudo pode acontecer. Você entrega para um terceiro a decisão sobre o caso. Então, a 777 está dizendo aqui claramente que se o Marcos Lamarck, mesmo ciente do que está acontecendo, que agora deu publicidade, né, vai configurar a má-fé dele e que a 777 adotará todas as medidas cabíveis para impedir, né, a prática desses atos de venda, cessar os seus efeitos, invalidar e responsabilizar o Marcos Lamarck por todos os prejuízos causados a 777. Enfim, ela vai ter prejuízo mesmo, porque não vai poder negociar as ações. Por isso que eu tenho dito há muito tempo, faça um acordo com a 777, resolva isso para poder vender tranquilamente a SAF do Vasco. Mas parece que isso não aconteceu. E nós não sabemos o que vai acontecer. Estamos num cenário de insegurança jurídica. Olha o problema que isso vai causar. Presta atenção aqui comigo. E eu quero a reflexão com vocês. Se o Marcos Lamarck recuar, e ele pode recuar nessa negociação, não terá a venda da SAF do Vasco. Porque aí vai ter que procurar outro investidor, né, pessoal? Sabe lá quando? Porque aí vai abrir novamente todo o processo e sabe lá se vai poder ter investidor, porque tem que resolver a situação da 777. Porque ela está criando aí esses obstáculos. Então, olha o prejuízo para o Vasco, que já conta com essa venda. E aí eu estou falando de dinheiro mesmo, pessoal. Por quê? O Vasco já fez empréstimo lá na RJ, fez um DIP. Como é que vai fazer agora para manter folha de pagamento, contratar na janela, contratar e planejar aí para frente? Muito preocupante isso. Muito preocupante. Só que a 777 precisa entender que da mesma forma que ela pode causar um prejuízo aí para o Vasco, ela vai causar um prejuízo para ela também como acionista. E ela pode ainda ser responsabilizada por perdas e danos por estar praticando esses atos. Veja, ela está impedindo o negócio de acontecer e ela poderá ser responsabilizada por isso também, pelo prejuízo que ela pode causar, que é gigantesco. Que pode, inclusive, gerar a perda das ações dela. Porque está praticando atos, e aí um acionista precisa entender isso, agindo contra a própria sociedade, agindo contra a própria SAF. Ah, Gilberto, mas os efeitos do contrato da 77 estão suspensos, mas não responsabilidades. Até é bom questionar aqui se uma vez esses efeitos estão suspensos, ela pode efetivamente opinar nessa venda, ela pode brecar essa venda, ela pode impedir que aconteça, se estão suspensos. Aqui precisa ficar claro, se ela está com os efeitos suspensos, por que ela está querendo opinar neste negócio?
que nós não sabemos é qual vai ser a postura do Marcos Lamaque nesse cenário, nessa novela. Vou ou não? Prossigo ou não nessa negociação? Porque eu estou vendo que uma das acionistas aqui está fazendo de tudo para melar esse negócio. E agora estão querendo responsabilizar o investidor que ainda não assinou a compra da VAR. Então veja, a partir do momento que a 777 toma essa postura, o que me vem à reflexão? Ela está barganhando aqui uma venda melhor ou mais positiva das próprias ações. É o que eu acho, não é informação, é uma opinião que eu estou tendo aqui. Veja, uma vez que ela dificulta o cenário, essa venda, ela vai conseguir aí um preço melhor para essas ações. Tínhamos até falado antes em outros vídeos que ela estava negociando entre 60 e 90 milhões a venda dessas ações. Vocês lembram disso? Mas também, né, não é informação, mas é opinião. E eu creio que o objetivo agora seja esse também. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu quero ouvir a opinião de vocês, porque aqui eu estou dando opinião, com algumas informações também, mas eu quero saber o que vocês acham. Dentro desse cenário, o que vocês entendem como possível, o que não é possível, o que está certo, o que está errado, o que vocês acham que está passando na cabeça da 777 com essa ação. Fato é, pessoal, que nós estamos acompanhando aqui diariamente o que está acontecendo, né? Estamos prestes a anunciar a venda, quer dizer, a aguardar o anúncio da venda da SAF, e não estou vendo agora um cenário positivo, infelizmente. Porque está aí nos bastidores sendo resolvido aí tais pontos.